Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 25. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 25. Vou estar lendo na versão NVT. Se os meninos puderem colocar ela, show. Vamos ler do 25 ao 35. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Se você é antenado aí, nos tempos atuais, você já percebeu que existe uma grande briga no campo da ciência. Existe a teoria da evolução, e aí eu vou chamar de teoria porque eles dizem que é teoria, mas a gente sabe que não é. A teoria criacionista, o Deus que criou, ou a geração espontânea. Geração espontânea é uma das frases para a teoria da evolução. Essa geração espontânea é mais ou menos o seguinte: eles dizem que todas as coisas vieram do Big Bang. Big Bang foi uma grande explosão há milhares e milhares e bilhares e trilhares de anos atrás, que, assim, é fácil a gente dizer milhões e milhões e milhões, e aí em algum lugar desses milhões aconteceu alguma coisa. Algo muito denso e muito quente, que era uma massa inexplicável, a origem de todas as coisas, explodiu. E com a explosão dessa massa densa, gerou-se todas as galáxias, todo o universo que a gente conhece, todas as leis da física, todas as leis da natureza. E aí, desse material inanimado, dessa matéria que não tinha vida, houve o choque de átomos, e em algum desses choques gerou-se a vida. Um primeiro organismo unicelular, uma única célula se gerou a partir do choque desses átomos. E aí fere-se inclusive um princípio da física, que somente vida pode gerar vida. E mesmo que isso pudesse acontecer, a pergunta que a gente poderia fazer é: e de onde veio essa grande massa densa e quente que gerou todo o universo? Mas enfim, a gente não vai ficar discutindo porque é até uma questão lógica, né? E aí desse organismo unicelular virou uma bactériazinha, um vírusinho, e aí na escola você aprendeu que depois ele vira um girino, só tem o rabinho, depois do rabinho cresce as pernas, depois cresce os braços, e aí dos organismos que estão dentro da água, porque onde a água, a vida é um princípio, e a teoria da evolução fala que a vida começou na água, porque a água é uma das fontes necessárias para a vida, pelo menos a vida que nós conhecemos. E aí esse animalzinho saiu dentro da água, virou terrestre,
E aí ele foi evoluindo, ele foi evoluindo, ele foi evoluindo, ele foi evoluindo de milhares e milhares de anos, evoluindo, até chegar numa espécie primitiva de macaco que andava sobre as 4 patas, igual um chimpanzé dos nossos dias, e de repente ele virou um Homo erectus. Aí ele começou a se levantar sobre as 2 patas, e aí os braços que eram muito compridos foram ficando menores, e ele começou a adquirir inteligência, e num determinado momento ele era um homem primitivo, ogro, que batia na mulher com um porrete, pegava ela pelo cabelo e arrastava ela para dentro da caverna, porque eles moravam dentro da caverna, e aí chegou ao que nós somos hoje. Eu estou falando até num tom de brincadeira, resumindo a teoria da evolução, mas para mim ela é uma teoria que eu preciso de muito mais fé para crer nela do que crer num Deus que criou a humanidade em toda a sua complexidade. Eles querem nos fazer acreditar que se eu pegar um punhado de metal e de plástico e ficar jogando para cima, em algum momento esse monte de metal e plástico vai virar esse celular. Eles querem me fazer acreditar que é como se um caminhão cheio de suprimentos do supermercado tivesse indo em direção ao depósito do supermercado, e de repente numa curva esse caminhão ele tomba. E ao tombar, a farinha rasga do pacote. E aí uma caixa de ovos também rola junto com a farinha e mistura ovo com a farinha. E aí depois vem o açúcar, o sal e a manteiga também mistura com esse bolo de farinha e ovo. E aí tem um pote de chantilly que também abre e vai por cima desse bolo e tal. E aí o fogo que explode da caldeira aquece esse bolo. E aí de repente um potinho que tem cerejas, pega uma das cerejas e estoura, e ela cai em cima e vira um bolo de confeiteiro. Eles querem me fazer acreditar que um caminhão tombando em algum momento pode gerar um bolo de confeiteiro. Eu estou usando essas ilustrações para você perceber o absurdo que é esse princípio da vida a partir do caos, a partir do nada. É como se o vento pudesse bater numa montanha de rocha, e aí por milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos o vento está batendo nessa montanha de rocha, e em um belo dia o vento vai formar a estátua do Cristo Redentor. Você acha que isso é possível? Você acha que isso é provável? Não, meu irmão. Quando a gente olha para a criação, quando a gente olha principalmente para o ser humano e toda a complexidade da vida, a gente só tem uma possibilidade. Alguém inteligente projetou tudo isso. A própria lei da física, como por exemplo a gravidade, a densidade, você consegue perceber o que é gravidade? Eu consigo pegar a gravidade? Por exemplo, um copo desse tamanho é muito mais pesado do que se eu tivesse um bloco desse tamanho de isopor. Como que se explica que um bloco desse tamanho de isopor é mais leve do que esse copo, que é tão pequeno? Porque a densidade desse copo é muito maior do que a densidade de um bloco desse tamanho, de 1 metro por 1 metro de isopor. Como é que eu explico a densidade? Como é que eu explico a gravidade? Como é que eu explico a temperatura? Bom, quando o ar estiver um pouco mais azulado, é frio. Quando ele estiver um pouco mais alaranjado, é quente. Não dá para perceber, a gente só sente. Como que eu explico o vento? O vento é ar em movimento, mas para que lado o vento está? Eu só sei para que lado o vento está se eu tiver uma vareta, né? Você sabe o que é uma vareta? A vareta é um saquinho tipo aquele que a gente filtra pó de café, que fica num lugar alto, e aí ele vai girando e virando para o lado que o vento está. Ou se você olha para as árvores e vê para que lado que ela está pendendo, né? Essas leis, elas são transcendentais, elas já apresentam o Criador. Você quer ver um outro princípio que apresenta o Criador? Toda a criação é estabelecida num princípio 3 em 1. Porque você sabe que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas sendo um único Deus.
Isso é um princípio lá da teologia que a gente não vai querer explicar, porque senão fica o dia inteiro aqui tentando explicar para você. O homem é corpo, alma e espírito. O tempo é passado, presente e futuro. A matéria é sólida, líquida, gasosa. O espaço é altura, largura, profundidade ou comprimento. A música é harmonia, melodia, ritmo. Os átomos, os diversos átomos que existem na humanidade são prótons, nêutrons, elétrons. Tudo é 3 em 1. É a impressão digital do Criador que criou todas as coisas para um propósito específico. A abelha desempenha o propósito do Senhor quando ela poliniza as plantas. A árvore, ela desempenha o propósito do Senhor quando ela produz lá a fotossíntese e gera o oxigênio todas as noites, liberando o gás carbônico e absorvendo o gás carbônico e produzindo o oxigênio. E nós não somos diferentes, meu irmão. Pelo contrário, nós somos a coroa da criação. Nós somos o único elemento da criação que pode dizer que foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Nós não somos animais racionais, nós somos da espécie de Deus. Nós não viemos do macaco, nós não somos um animal evoluído do macaco. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. O Criador compartilhou conosco habilidades, capacidades que só Ele tem, para que nós governássemos essa terra como bons jardineiros, como bons administradores, nos multiplicássemos, povoássemos essa terra e também servíssemos aos seus propósitos, ao seu propósito. Meu irmão, você não é uma obra do acaso, você não é fruto do descuido do teu pai e da tua mãe, porque só Deus pode gerar vida. Você foi projetado pelo Senhor, você foi planejado pelo Senhor, você foi colocado nessa vida, nesse mundo, para desempenhar um papel, para desempenhar um propósito, para viver algo único, que só você pode viver. Você foi criado e planejado para um propósito específico, para ser e fazer algo único, que ninguém vai fazer no seu lugar. A sua história só pode ser escrita por você. Você precisa acreditar nisso. Se você acredita que existe um Criador, você precisa acreditar que a sua vida não é algo aleatório, não é uma sobrevivência. Ela precisa ser uma vida com propósito. Você precisa descobrir o propósito da sua existência e viver esse propósito. Esse texto que nós lemos, ele me fala muito a respeito de propósito, sobre uma vida de propósito. Resumindo, esse homem chamado Simeão, que não fala que era um sacerdote, não fala que era um homem importante, na verdade não fala quase nada a respeito dele. E só apresenta essa história Lucas. Mateus, Marcos, João, que são os outros evangelhos que às vezes contam a mesma história por óticas diferentes, não contam essa história de Simeão. O único registro bíblico que nós temos é o registro de Lucas. Fala que era um homem que provavelmente era velho, o texto implicitamente nos dá essa ideia, que teve uma revelação do Espírito Santo, dizendo que ele não morreria enquanto ele não visse com os seus olhos o Messias, o Salvador. Eu quero que você entenda a implicação dessa revelação. Esse talvez seja um dos primeiros homens, depois de 400 anos em que Deus estava em silêncio, que recebeu uma palavra do Senhor. Eu imagino Simeão compartilhando com os amigos dele. Eu recebi uma palavra do Senhor. Talvez o Espírito Santo apareceu para ele em sonho. Eu não sei a forma como a revelação veio sobre ele. Deus falou comigo que eu não morrerei enquanto os meus olhos não verem o Messias. Os amigos dele talvez dariam um sorrisinho amarelo de canto de lábio, né? Porque eu falei, o velhinho ficou biruta. Já faz 400 anos que ninguém ouve a palavra do Senhor. Já faz 400 anos que não aparece nenhum profeta que possa dizer que assim disse o Senhor para mim. Esse velhinho está doido. Quem que é Simeão?
Você entende que o próprio Lucas nem se preocupou em querer transmitir quem era Simeão, porque não era relevante a vida de Simeão, mas a experiência de Simeão, de um homem que depois de 400 anos tem a experiência de ouvir Deus. Tem simultâneo a isso, o anjo Gabriel aparece para Zacarias, o pai de João Batista, falando que a mulher dele vai engravidar sobre João Batista. O próprio anjo Gabriel aparece para Maria, anunciando o nascimento de Jesus. Mas o primeiro homem, depois de 400 anos de silêncio, que pode dizer que teve uma revelação do Senhor, foi Simeão. Um homem simples. Um homem simples que ouviu uma palavra até mesmo simples. A gente passa pelo texto de Simeão e a gente nem dá tanta importância porque, peraí, o propósito dele era apenas ver o Salvador. Amém, mas eu também já vi Jesus, eu também já ouvi Jesus. O que de extraordinário existe na história de Simeão? Nada. Mas ele creu naquele propósito e ele permaneceu indo para o templo até o dia em que o Salvador apareceria. E na verdade é interessante que diz o texto que naquele dia específico ele foi levado pelo Espírito para o templo. Eu imagino que todas as festas Simeão fazia um esforço para estar lá no templo. Eu acredito que ele possa ser de Jerusalém, talvez não. Talvez lá no céu a gente vai descobrir que ele era de uma cidade muito distante. E aí ele acreditava naquela palavra de que ele veria o Messias e ele ia sempre para o templo. Talvez ele estudava lá o Antigo Testamento e ouvia os sacerdotes, os rabinos, e ele descobriu que Jesus nasceria em Belém. Talvez ele fez diversas visitas a Belém, na tentativa de talvez descobrir, conhecer o Messias. Porque não diz que tipo de revelação? Olha, ele vai aparecer em Jerusalém, no templo, ou em Belém. Enfim, talvez ele foi um homem que ele ficou esperando o dia em que fosse se cumprir. Talvez dentro da complexidade de como que isso ia se cumprir, ele chegou a uma conclusão: bom, eu só vou esperar, porque não vou ser eu que vou ir em direção ao Messias, o Messias vai vir em minha direção e eu vou ver ele, nem que seja ele passando a uns 500 metros por mim, eu vou saber que é o Messias, e eu creio nessa palavra. E ele creu nessa palavra, e ele experimentou isso, ele viu o Messias, e ele foi além do propósito que o Espírito tinha falado no coração dele. É sobre isso que eu vou pregar nessa manhã. A vida de Simeão fala muito comigo a respeito de propósito. E eu quero falar com você lições sobre propósito. Lições a respeito de propósito, a respeito de descobrir o propósito do Senhor para a sua vida. Propósito não é algo apenas para pastores. A gente sempre fala de propósito porque a gente poderia ter sido diversas coisas, mas a gente decidiu ser pastor, servir ao Senhor. Você também poderia ser diversas coisas. Você poderia fazer diversas coisas. Por que você faz o que você faz hoje? Deus tinha um propósito na sua vida. Talvez você não está vivendo um propósito. Nunca é tarde para voltar atrás. Recentemente eu conversei com uma pessoa que compartilhou comigo diversas frustrações. Começou a contar resumidamente a vida dele, dizendo: eu errei demais na minha vida. Eu tomei atitudes lá no passado que afetam até hoje o meu presente. Aí eu perguntei: quantos anos você tem? 40 e poucos. Eu falei: nunca é tarde para recomeçar. Quais eram os sonhos que você tinha quando você era um adolescente, quando você era um jovem? Talvez as circunstâncias da vida não te deixaram viver esses sonhos. Nunca é tarde para começar a sonhar. Nunca é tarde para caminhar no propósito do Senhor. Eu estou terminando de escrever o livro do presbítero Manuelzinho. Fez 80 anos agora em 2020, vai fazer 81 esse ano. Na história do Manuel, ele foi para a escola com 65 anos. Com 65 anos, ele sentiu vontade de ir para a escola, porque quando ele era criança, o pai dele era meieiro, viajava, trabalhava um tempo numa fazenda, um tempo em outra fazenda, eles mudavam muito, ele não conseguiu ir para a escola, ele só sabia escrever o nome dele e fazer cálculo, porque ele também tem uma vocação na carpintaria, ele aprendeu na prática essas coisas, ele sabe ler, portanto,
porque ele frequentou a igreja e tal, nem ele sabia explicar como que ele sabia ler, se ele nunca tinha frequentado a escola. E ele foi para a escola com 65 anos. Se eu não me engano, em 1 ou 2 anos ele fez o ensino fundamental, da 1ª à 8ª série, mais um ano e pouco ele fez o ensino médio, e aí ele tinha um sonho de fazer o seminário. Alguns irmãos dele foram pastores, ele não pôde ser pastor porque ele tem uma família grande, teve 9 filhos, e depois de ter terminado o ensino fundamental, o ensino médio, depois dos 65 anos ele fez o seminário, 4 anos aqui, ele fez o Ceforte, e ele pode dizer que ele realizou uma parte dos sonhos dele. Nunca é tarde, meu irmão, para você sonhar. Nunca é tarde para você fazer uma faculdade. Nunca é tarde para você viver o propósito do Senhor para a sua vida. Enquanto há vida, há oportunidade. No capítulo 11 de Gênesis, nos últimos 2 versículos, diz que um homem chamado Terá teve um sonho. O sonho dele era: vou tirar minha família. Está lá, os últimos 2 versículos. Leia depois, Gênesis 11, os últimos 2 versículos, antes do capítulo 12. Ele disse: vou pegar a minha família e vou levar ela até Canaã. Vou mudar de cidade, vou mudar de região. Vou levar minha família para Canaã. O texto diz no último versículo que ele sai de Ur dos Caldeus, que é lá perto do Golfo Pérsico, e ele vai até a metade do caminho, Padã Arã. A gente lê o texto e acha que é na cidade vizinha, né? Mas na verdade é na metade do caminho. Quando ele está na metade do caminho, ele morre. Aí, no capítulo 12, a palavra do Senhor veio para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Onde Abraão estava quando ele recebeu essa palavra? Não estava em Ur dos Caldeus, estava em Padã Arã, na metade do caminho. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é essa terra, mas eu vou te conduzir na medida em que você sair. Você não sabe, mas o teu pai sabe. Você não sabe, mas você está concretizando o sonho do teu pai. O teu pai saiu de Ur dos Caldeus desejando ir para Canaã. Eu estou te tirando de Padã Arã para te levar para Canaã. O pai sonhou, tirou a família, levou a família até a metade do caminho. Na metade do caminho, o Senhor falou com o filho, que talvez nem sabia para onde eles estavam indo, e levou ele para concretizar o sonho do pai. Na verdade, o pai que sonhou para aquela família não é Terá, é o pai de Terá, o pai celestial, que tinha um propósito com aquela família em Canaã, não em Ur dos Caldeus. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28 diz que o Espírito, ao ser derramado sobre toda a carne, fará com que velhos sonhem e jovens tenham visões. Sonhar é coisa de jovem, porque esse sonho não é sonho que se sonha dormindo, é sonho que se sonha acordado. Sonhar é coisa de jovem, velho não sonha, velho está esperando o dia da sua morte, ele sabe que ele está mais perto do fim do que do começo. Ele prefere nem ficar sonhando muito, porque ele sabe que ele está perto do fim, ele não sabe quanto tempo ele tem. O Espírito Santo fará velhos sonharem. Visão é coisa de velho, não é coisa de jovem. Porque visão é algo que tem a ver com experiência, com sabedoria, saber discernir as coisas para tomar a melhor decisão. O Espírito Santo dará visão para jovens. Quando velhos sonham, jovens têm visão. Quando jovens têm visão, velhos sonham. E assim o Espírito Santo vai produzindo vida, tanto em jovens como em velhos. Você acha que você está velho demais, meu irmão, para viver os sonhos do Senhor? Olha que se você acreditar nisso, o Senhor vai te levar, porque você não vai estar mais servindo ao propósito do Senhor nessa terra. Nunca é tarde para você acreditar no propósito do Senhor. Nunca é tarde para você acreditar na palavra do Senhor. Lembra daquelas profecias que você recebeu quando era jovem, quando você chegou na igreja? Talvez esse é o tempo de você começar a caminhar em direção àquilo e viver o propósito do Senhor, viver o sonho do Senhor. Se você não acreditar, não vai ser eu que vou acreditar em você. Você precisa acreditar na palavra que você recebeu do Senhor e se mover em direção a ela. Simeão fez isso, meu irmão. Simeão se moveu em direção ao propósito do Senhor. Quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa naquilo que o Senhor escolheu para nós, a gente pensa em sonhos, realizações, coisas extraordinárias, coisas fantásticas. E talvez você olha para você mesmo e você fala, bom, entre
o meu sonho e a realidade, existe um caminho praticamente impossível para mim. Esses sonhos são sonhos grandes demais para mim. Primeiro, você nunca vai além dos teus sonhos. Você nunca vai além daquilo que está dentro do teu coração, você nunca vai além daquilo que você imagina. O pastor Gilberto sempre conta a história de como ele reformou essa igreja. Quando ele chegou aqui, ele viu que o teto era muito alto e ele pensou, se o pastor que construiu essa igreja tivesse pensado e tivesse subido um pouquinho a laje aqui, a gente podia fazer 3 andares. Aí ele chamou o presbítero Ozenir, que é mestre de obras há muitos anos. Presbítero Ozenir, a gente consegue subir esse prédio? Não, não dá para subir. Aí ele disse que um dia ele estava aqui na igreja e o Espírito Santo falou, você não consegue subir, mas você consegue descer. Aí ele foi para o presbítero Ozenir, Ozenir, eu não consigo subir, mas eu consigo descer pelo menos uns 70 centímetros? Sim, pastor, sem problema nenhum. Não vai comprometer as estruturas? Não, de forma alguma. E ele arrebentou o meio dessa igreja, abriu um buraco aqui no lado, entrou uma máquina e começou a cavar. Tirou 50 caminhões de terra, se não me engano, ele fala que ele tirou. Desceu 70 centímetros. Se você descer lá no primeiro andar, você vai ver que tem até as colunas. As sapatas tinha 2 metros e pouco, desceu 70 centímetros. Só que para que hoje estivesse desse jeito, ele pensou no coração dele como que ia ser. Bom, não dá para subir, dá para descer. Se eu não mexer com as estruturas, eu só arrebentar o miolo, não vai acontecer nada, não vai comprometer a construção. Você entende que um propósito que estava no coração foi tirado do coração, foi colocado no papel e se concretizou algo extraordinário? Você pode dizer que o teu pastor é doido. Ele destruiu o meio da igreja e desceu 70 centímetros para fazer um andar a mais. Colocar um mezanino no primeiro andar e fazer 2 andares. Isso é propósito, é você visualizar dentro de você algo, acreditar naquilo e se mover em direção àquilo. Aí você olha para as suas incapacidades e elas realmente são uma realidade, não tem a ver contigo, tem a ver com aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque Deus não te fará sonhar com algo que você não terá condições de alcançar. Ele te fez sonhar, Ele vai te dar condições de alcançar isso. Deus é como um pai que vai levar um filho para pescar. Antes de sair de casa, ele pensa que ele tem que levar a varinha, que ele tem que levar o anzol, que ele tem que levar as iscas, que ele não pode esquecer do repelente, do banquinho, se ele for organizado, ele vai levar um banquinho também, do lanche, da faca para limpar o peixe, do balde para pôr os peixes, e ele sai. O filho não está sabendo de nada. O filho, vamos pescar, filho? Vamos. Vai se arrumar lá. E o pai está juntando as coisas. Quando eles chegam lá, ele tem que ter tudo que o filho precisa. E aí ele vai conduzindo. Agora você pega a varinha, agora está aqui a isca, está aqui o anzol, você tem que colocar a isca desse jeito, você joga assim, você fica esperando, quando puxar, não puxa na primeira, espera um pouquinho, deixa o peixe achar que ele está dominando, quando ele menos perceber, você vai pegar ele. Quando você tirar ele, cuida, porque alguns têm espinho. Minha avó pescava traíra, aqueles peixes com dente. Ela esmagava a cabeça da traíra com o cabo da faca. Você cuida lá, tira o peixe, joga dentro do balde, limpa o peixe, enfim. Tudo que o filho precisa para pescar já está no carro. Já está ali, o pai já trouxe. Ele só precisa descobrir o que o pai deu para ele, trouxe para ele e aprender a usar. Tudo que você precisa para viver o propósito do Senhor na sua vida, Ele já te deu. Está aí junto contigo. Você só precisa descobrir o que é e como usar. Você entendeu a ilustração? Deus te fez sonhar, Ele te deu tudo que você precisa para concretizar esse sonho. Apenas descubra o que Ele te deu e aprenda a usar. É interessante como a gente bate cabeça porque a gente não conhece o propósito do Senhor. Só que se a gente parar para observar, se a gente começar a olhar à nossa volta, a gente vai ver a varinha, a gente vai ver o anzol, a gente vai ver tudo que o Senhor nos deu. Eu lembro que eu estava na 4ª série, eu lembro que era a 4ª série, porque essa história me marcou. Eu lembro até o nome da professora, Saletinha. Saletinha é professora de história, ela gostava de fazer um círculo com as classes dentro da sala.
E ela fez um círculo. E eu sempre fui de tumultuar. Eu comecei a estudar de verdade quando me converti. Antes, eu era do tipo de aluno que prestava atenção na aula para não ter que estudar em casa. Passava sempre com 7, 7,5, pegava pendência, aí estudava para a prova da pendência e passava na pendência, enfim. E eu lembro que naquele dia eu tumultuei a aula, mas tumultuei de um jeito que na metade da aula ela gritou comigo. Falou, Jefferson, você atrapalhou minha aula inteira, você não para quieto, você só fica falando, você não para de falar, você só fica fazendo bagunça. Pode ir para a secretaria, vai lá para a biblioteca, sai da sala porque você está atrapalhando a minha aula. E ela falou assim, e não pensa que vai ficar desse jeito, na próxima aula você venha preparado porque você vai dar aula dos persas, do Império Persa, que você não me deixou dar aula do Império Persa. Falei, tá bom. Eu fui para a biblioteca, peguei o livro e preparei a aula dos persas. Na aula seguinte, chega a Saletinha para dar aula, irmãos, não sei o que, irmãos é coisa de igreja, né? Abram o livro de vocês. Professora, você falou na aula passada que eu ia ter que dar aula dos persas, eu preparei a aula. Ela falou, tá falando sério? Quarta série, meu irmão, eu tinha 10 anos, eu lembro que eu entrei na primeira série com 7 anos, eu tinha 10 anos. Eu falei, sério? Eu preparei, então pode dar aula. E ela sentou na cadeira com um sorriso de canto e boca. Meu irmão, eu dei 1 hora de aula dos persas. Eu lembro até hoje, eu falei das estradas dos persas, que eles começaram a construir as estradas, depois vieram os romanos. Eu lembro que eu falei de alguns imperadores dos persas e tal. No final, eu lembro que ela aplaudiu, ela falou, meu Deus, eu não imaginei que você ia conseguir dar aula. Eu tinha 10 anos, meu irmão. Sabe por que eu estou contando essa história? No futuro, quando eu tinha 13, eu comecei a jogar futebol. Eu quis ser jogador de futebol. Eu lembro que uma época veio um pessoal na escola oferecer um curso de teatro com um diretor que já tinha feito trabalhos na Globo, lá na cidade, e eu fui fazer porque eu queria ser ator. Eu lembro que eu fiz o curso, eu era muito ruim, fui muito ruim nos testes lá e não deu certo. Depois eu fui querer cantar rap. Se eu tivesse olhado para as coisas que já estavam na minha mão, eu tinha descoberto que eu era professor muito tempo antes. Depois que eu me converti, eu achava que eu era evangelista, o Júlio. Eu me imaginava fazendo aqueles eventos de praça, porque eu sonhava ser um Billy Graham, um estádio lotado e tal. Eu já tinha tido umas experiências de ir pregar na praça, na época que eu cantava rap e tal. Eu me via desse jeito, eu resistia. Ser do ensino é chato demais. Negócio de ficar estudando um monte de coisa e tal. Eu não queria ser mestre, eu queria ser evangelista. Até que quando eu conheci o Wesleyano, eu tive um pastor que falou, cara, para de teimar comigo, você é mestre, cara. Você é do ensino. Eu lembro que eu li aquelas histórias dos grandes evangelistas e eu me senti o pior evangelista da face da terra. Porque todo grande evangelista gosta de orar, ora bastante, tem diversas experiências, e eu não tinha essas coisas, essas características de evangelista. O dia que eu entendi que a minha área era do ensino, foi muito mais fácil. Fluiu. Aquilo que eu fazia com muita força antes, agora flui. Agora eu leio e entendo. Entendo para explicar e tenho prazer. E fluo e produzo muito mais do que antes. Olha para o que já está na sua mão. Começa a observar ao seu redor. E certamente você vai descobrir qual é o seu propósito com base naquilo que já está em você. Uma dica humana que eu poderia dar para você para que você descubra o propósito, identifique o que você faz bem. Comece a fazer tentativas em áreas diferentes e descubra uma área que você faz algo muito bem. Está ligado a isso. E aí, dentro dessa mesma área, comece a observar. Tá, mas espera aí, dentro dessa área, como? E aí, começa por aí. Faça tentativas e quando você descobrir uma área que você flui mais, tem a ver com isso o propósito do Senhor, porque Ele te deu habilidades, Ele te deu dons para isso, talentos, habilidades até naturais para que você se desenvolva. Deus não iria me chamar para ser da área do ensino sem me dar uma capacidade de argumentação. Eu sempre fui de falar até pelos cotovelos. Então, no falar muito, que pode ser um defeito para você, também pode ser uma qualidade. E aí, bom, eu falo bastante. Geralmente, quando tem apresentação na escola, eles me chamam para apresentar. Tem a ver com a comunicação. Mas dentro da comunicação, eu sou um palestrante, um professor, um vendedor, um advogado. O que eu sou? E aí você vai tentativa e erro e vai descobrindo.
Ouça as pessoas ao seu lado. Porque você cria alguns ideais. Por exemplo, eu gostaria muito de cantar, meu irmão. Eu acho bonito demais. Quem canta bem emociona as pessoas. Produz sentimentos, emoções. Eu gostaria de cantar, eu já tentei cantar, meu irmão. Não tem jeito. Eu e a música não dá muito certo. Esse é o conselho humano. Agora, o principal conselho que eu dou para você, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, para que eu sirvo? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Porque o mesmo Espírito que deu o propósito para a vida de Simeão, disse, Simeão, vou te dar um alvo, um destino. Um dia você verá com os teus olhos o Messias. O mesmo Espírito que falou com Simeão pode falar contigo. Pode evidenciar quem você é. E digo mais, ele até nem precisa falar contigo, porque a gente tem muito aquela mentalidade do profeta que vai dizer para nós quem nós somos. Assim diz o Senhor, Deus falou comigo que você será isso, será aquilo, aquele outro. Isso é coisa do Antigo Testamento, meu irmão. No Antigo Testamento, Deus precisava usar um profeta para dizer quem nós somos. Isso não quer dizer que não existem profetas no Novo Testamento que nos dão direção. As profecias têm esse objetivo de nos direcionar. Mas principalmente é o Espírito Santo quem nos separa no Novo Testamento, com base nos dons que Ele nos deu. Quer uma dica de como você pode descobrir o propósito do Senhor? Saiba tudo que você puder a respeito de dons, para conhecer os seus dons. Conhecendo os seus dons, você sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo, você sabe qual é o seu lugar na sociedade, como que você pode ser útil. Existem dons espirituais e existem dons naturais. Os dons naturais, existem diversas classificações. Eu gosto da teoria das inteligências múltiplas. Pesquisa lá na internet, teoria das inteligências múltiplas. Howard Gardner. Inteligência linguística, inteligência musical, inteligência interpessoal, pessoas que são extrovertidas, que se relacionam muito bem, inteligência lógico-matemática, e são 9. Na verdade, ele fala 8, tem alguns que dizem até 10. São áreas diferentes onde as pessoas recebem habilidades diferentes. Naturalmente, cada uma dessas habilidades se conecta com alguns dos dons do Espírito do Novo Testamento. E aí, dons espirituais são diferentes de habilidades naturais. Tem a ver com fé, tem a ver com uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo vai dar para os servos de Deus. E aí nós temos 3 listas no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, cita 7 dons. Contribuição, liderança, misericórdia, serviço, enfim. Efésios 4:11 cita 5 dons. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, cita 9 dons do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, fé, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. 7 mais 5, 12, mais 9, 21 dons, pelo menos. Existem outros que podem ser classificados como dom hospitalidade, intercessão, enfim. São diversas áreas, estude elas e descubra qual é a sua. Qual que eu me identifico? Existem até testes aí na internet, testes para as inteligências múltiplas, teste para os dons espirituais. Primeiro você tem que descobrir o que são os dons espirituais, para que você não também tenha a noção do teste. Você pode fazer isso. Quando você descobrir isso, você está descobrindo, você está próximo de viver o propósito do Senhor. Caminhando para o final, primeiro eu falei que o propósito que o Senhor colocou no coração de Simeão estava relacionado a ver Jesus. Ele tinha isso na mente dele. Eu verei Jesus, eu verei o Messias, eu verei o Salvador. Leia o versículo 29. Quando ele viu o que aconteceu. 29 e 30. As palavras dele quando ele tem o Salvador em seus braços. Quando ele viu Jesus. Na verdade, Deus falou que ele viu, o Espírito falou que ele veria. Ele já fez algo além. Ele viu e pegou Jesus nos braços, com o menino. Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometestes.
vi a tua salvação. Quando se concretizou aquele propósito, que era tudo que ele esperava, talvez nos últimos anos, ele disse: agora, Senhor, tudo o que eu esperava aconteceu. Pode me levar, Senhor. Eu estou feliz, estou tão feliz que eu estou disposto a morrer hoje, porque a tua palavra se cumpriu na minha vida. Esse princípio é poderoso, porque o propósito do Senhor é como, eu até trouxe aqui para usar como ilustração, é como esse buquê de flores. Você que está em casa aí não vai ver, mas esse buquê de flores é formado por centenas de flores. Eu estou com uma laranja bem pequenininha e com uma branca. O propósito do Senhor é como esse buquê de flores. Porém, o propósito do Senhor é formado por diversos propósitos, por diversas experiências que a gente vai tendo na vida, e cada uma delas vai formando esse buquê de flor. Quando nós chegarmos no final da nossa vida, o propósito do Senhor vai ser como esse buquê de flor. Nós vamos olhar para ele e ele vai ser formado por diversos propósitos. Não existe uma missão. Não existe uma missão. A gente sempre, quando pensa no propósito, pensa no sonho do Senhor para a nossa vida. A gente se visualiza realizando grandes coisas, sonhos, realizações. Mas, na verdade, as grandes coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida é formado por pequenas coisas, por pequenos propósitos. E aí, a lição, com base naquilo que Simeão falou naquele dia, imagine que o propósito do Senhor na vida de Simeão ia muito além daquela única flor onde ele veria Jesus. A gente pensa que ele era velho, mas talvez ele não era velho. O texto não diz quantos anos ele tinha. A gente imagina que ele tinha lá seus 90 anos e que ele esperou desde os 20 o cumprimento da promessa, mas a gente não sabe. O fato é que quando se cumpriu aquele propósito único que estava na vida dele, ele disse: Senhor, eu estou desfrutando desse momento. Eu estou tão feliz, tão alegre, Senhor, que o Senhor pode me levar. Porque era isso que eu esperava. Você entende que ele estava vivendo com intensidade aquele momento? Ninguém chega a um buquê de flores no reino de Deus se não aprender a desfrutar de cada uma das flores que vão estar no seu caminho. Cada uma das experiências que estão no seu caminho. O propósito do Senhor de uma vida é formado pelos propósitos diários. Você tem que viver o hoje para viver o amanhã, para viver o amanhã, para viver o amanhã. Para você andar 5 quilômetros, você precisa andar um passo de cada vez. O destino não é mais importante do que o próximo passo. Então viva a florzinha de hoje, para viver a florzinha de amanhã, para viver a florzinha do outro dia, para viver a florzinha do outro dia. E assim você, ao final da vida, vai descobrir que o propósito do Senhor era um lindo buquê de flores. Talvez o propósito do Senhor na sua vida hoje é chegar em casa e brincar com os teus filhos, com intensidade, largando o celular, desligando a TV. Eu estou falando para mim mesmo. Talvez o propósito do Senhor para a sua vida hoje é chegar em casa e ter um tempo de qualidade com a sua esposa. Talvez o propósito do Senhor para a sua vida hoje é fazer com que você descanse nesse dia para que amanhã você seja muito produtivo no trabalho. Talvez o propósito do Senhor na sua vida até seja fazer de você um empresário de sucesso, mas o propósito do Senhor para amanhã é que você seja fiel no seu trabalho, desempenhando bem a sua função, para que no dia em que você for funcionário, você for patrão, você seja um empresário, você saiba valorizar o seu trabalho, porque você foi um bom funcionário. Talvez o propósito do Senhor é fazer de você um pastor de uma grande igreja, mas o propósito do Senhor para amanhã é que você seja um bom liderado, que você se submeta aos teus pastores. Você está sendo provado, meu irmão, em cada uma das flores que Ele coloca no teu caminho, você está sendo provado. Se você desprezar uma dessas flores, você está perdendo algo. Talvez você não vai alcançar outras. O reino de Deus é como provas que a gente passa todos os dias. Quando você é provado, você é aprovado, você passa de lição. Você sobe um degrau, você dá um passo mais adiante, você cresce um pouco mais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: eu gostaria de dar alimento sólido para vocês, mas nesse momento eu tenho que dar leite espiritual. A palavra leite espiritual é leite lógicos no grego. É um conhecimento gradativo.
lógico é uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra. O reino de Deus é formado, a caminhada cristã é formada por processos, assim como um bebê precisa ter dente para começar a comer as coisas sólidas, e depois de bebê ele vira adolescente, depois de adolescente ele vira jovem, depois de jovem ele vira adulto, de adulto ele chega a ser idoso na terceira idade. Assim é a vida cristã, etapas. O texto está dizendo, já era para vocês serem adultos, já era para vocês estar mastigando alimento sólido, mas eu preciso continuar dando leite para vocês, porque vocês desprezam as pequenas flores que estão no caminho de vocês. Vocês nunca vão chegar no buquê se vocês continuarem desprezando as pequenas flores que estão pelo caminho. Não existe o propósito, existem propósitos diários, pequenas missões diárias que vão nos levar cada dia mais próximo ao propósito do Senhor. Você entendeu? É interessante que Simeão depositou toda a expectativa da vida dele naquele propósito, naquele único propósito em que ele veria Jesus. O texto só diz que a palavra veio e disse que ele veria com os olhos dele Jesus. Quando chegou o dia, aconteceu algo muito além. Ele viu Jesus, ele pegou Jesus nos braços, ele agradeceu ao Senhor por Jesus, e no final, ele ainda abençoou a mãe de Jesus, a família de Jesus. Lá no versículo 34 e 35. 34 diz, então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê, esse menino está destinado a... Ele profetizou, falou a respeito do menino, falou a respeito dela, inclusive previu que ela sofreria como mãe dele, que esse Messias seria um Messias sofredor, o Messias sofredor de Isaías 53, como ovelha muda levada ao matadouro, afligido. Ele disse no final do 35, esse menino para ti será como uma espada que vai transpassar a tua alma, porque você vai sofrer muito por causa dele. Ele profetizou. Você entende que na mente dele ele tinha aquele propósito de ver Jesus. Quando ele esteve disposto a ir no templo naquele dia, pela direção do Espírito, porque nós não cremos que somos marionetes. O Espírito produziu um desejo no coração dele e ele aceitou aquele estímulo e obedeceu e se moveu em direção ao estímulo do Senhor. Ao ir, aconteceu algo muito além. Ele não imaginava que ele teria o prazer, o privilégio de pegar o Salvador nos braços. Ele não sabia que ele teria o privilégio de profetizar na vida da mãe e do menino, sendo que já faziam 400 anos que não aparecia profeta em Israel. O próximo profeta, depois de Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, não foi João Batista, foi Simeão. Na verdade foi Zacarias. Zacarias também profetizou no capítulo 1. Zacarias profetizou, Simeão profetizou, João Batista vai profetizar. Por quê? Porque ele esteve disposto a fazer da próxima missão dele a missão da sua vida. Se você não fizer da sua próxima missão a missão da sua vida, você nunca vai alcançar outras missões. Você nunca vai alcançar outros propósitos. Lembre disso, meu irmão. O propósito do Senhor é como esse buquê, mas ele é formado por diversas flores, que você adquire à medida em que você é fiel nas mínimas missões que você recebe durante o dia. Como que eu descubro, pastor Jefferson, o propósito do Senhor para a minha vida? Descubra qual é o próximo passo. E depois que eu descobri o que eu faço, dá o passo. E quando eu der esse passo, o que eu faço? Descubra o próximo passo. O que eu faço? Dá o passo. E depois, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Talvez em algum momento você vai imaginar que você deve ter uns 50 passos antes de morrer e você vai descobrir que é o último passo que você deu. Agora, dê o próximo passo como se ele fosse o último. Viva o próximo passo como se ele fosse o último. Assim como Simeão. Senhor, eu estou feliz demais, porque o propósito que o Senhor colocou no meu coração, ele está se cumprindo agora. Você entende que existe um desfrute do privilégio de viver a palavra do Senhor? Você precisa viver isso, meu irmão, aproveitar as conquistas de hoje. Você já viu aquela frasezinha de Facebook? Que as vitórias de hoje, a vida que você está levando hoje é a resposta de orações do passado.
Então seja grato, olha para a sua vida hoje e diga: eu sou muito feliz, Senhor, porque hoje eu estou vivendo coisas que eu orei há alguns anos atrás, e eu sou feliz, Senhor, pode me levar hoje. Se você tiver esse coração, Ele vai te levar a viver mais coisas, porque você vai viver mais gratidão, e quanto mais gratidão tiver no teu coração, mais você vai glorificar o Senhor, porque todo o propósito do Senhor tem o objetivo de glorificá-lo.